E aí, galera, beleza? Quem aqui nunca ficou encucado tentando entender como essa gelatina que a gente tem dentro da cachola funciona? Sério, o cérebro humano é mais complexo que tentar montar um móvel da IKEA sem instruções. A gente manda robô para Marte, mas ainda não sabe explicar como a gente lembra da música tema do Chaves. E o mais louco é que apesar de todos os avanços científicos, de termos mapeado o DNA e inventado o miojo mole, que na verdade é bem inteligente, esse órgão de 1,4 quilos que a gente carrega nas cabeças continua sendo um mistério. É como se fosse a área 51 do nosso próprio corpo. No vídeo de hoje, a gente vai se aventurar pelos labirintos da mente humana e desvendar, ou pelo menos tentar, 7 enigmas do cérebro que deixam os cientistas de cabelo em pé. Se preparem para questionar tudo o que vocês acham que sabem sobre si mesmos, porque a viagem vai ser insana. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Bora lá! Vamos começar com um clássico que deixa qualquer um zonzo de pensar. De onde surge a consciência? Como é que um monte de neurônio trocando choque vira eu penso, logo existo? É como se a gente tentasse entender como um programa de computador de repente acorda e começa a ter sentimentos. Bizarro, né? Tem gente que pira com essa questão, desde filósofos com suas ideias mirabolantes até neurocientistas com seus equipamentos ultramodernos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como a consciência surge. Será que ela é só um produto da atividade cerebral, tipo um software, rodando no nosso hardware biológico? Ou será que tem algo mais, algo que a gente ainda não consegue detectar? A parada é tão complexa que chega a ser poética. É como se a gente estivesse tentando entender o próprio ato de entender. Se você já se pegou procurando a chave do carro enquanto segurava ela na mão, parabéns, você é um ser humano normal. A memória, essa danada que às vezes funciona perfeitamente e às vezes nos deixa na mão, é outro grande mistério do cérebro. É como se a gente tivesse um HD interno cheio de arquivos bagunçados, sabe? A gente sabe que o hipocampo, uma parte do cérebro que parece um cavalinho marinho, é tipo o bibliotecário da mente, responsável por organizar as nossas lembranças. Mas como ele decide o que guardar, onde guardar e por quanto tempo? E como a gente consegue acessar essas informações depois? E por que a gente lembra da letra de uma música brega dos anos 80, mas não lembra onde guardou a carteira? A ciência ainda está tentando desvendar esses segredos. Quem nunca teve aquela sensação esquisita de já ter vivido uma situação antes, mesmo tendo certeza de que era a primeira vez? O déjà vu é um dos fenômenos mais sinistros e inexplicáveis do cérebro. É como se a gente tivesse um bug na Matrix, sabe? Alguns cientistas acham que o déjà vu acontece quando o cérebro processa uma informação nova, como se fosse uma lembrança antiga. É tipo quando você baixa um arquivo corrompido e o computador exibe uma mensagem de erro. Outra teoria é que o déjà vu é causado por uma falha na comunicação entre os hemisférios cerebrais, como se o lado direito e o lado esquerdo do cérebro estivessem desincronizados. Seja qual for a explicação, o déjà vu continua sendo um mistério intrigante que nos faz questionar a própria natureza da realidade. Capítulo 4. Os sonhos e seus significados. Viagens alucinantes da mente adormecida. Quando a gente pensa que já viu de tudo, o cérebro nos presenteia com os sonhos. De onde vêm aquelas histórias bizarras que a gente assiste toda noite? Tem gente que sonha que está voando, outros que estão pelados em público, e alguns sortudos que até realizam seus desejos mais secretos. A gente sabe o que você está pensando. Mas qual o significado de tudo isso? Freud, o pai da psicanálise, acreditava que os sonhos eram a estrada para o nosso inconsciente, revelando nossos desejos reprimidos e medos mais profundos. Mas a ciência ainda não conseguiu decifrar completamente o código dos sonhos. Alguns pesquisadores acreditam que os sonhos ajudam a processar emoções, consolidar memórias e até a ensaiar situações perigosas para nos prepararmos para a vida real. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: os sonhos são a prova de que o cérebro nunca dorme de verdade. Capítulo 5. A capacidade de criar. De onde vêm as ideias geniais? Se tem uma coisa que diferencia a gente dos outros animais, é a nossa capacidade de criar.
A gente inventa coisas novas, cria obras de arte, escreve músicas, desenvolve tecnologias, tudo graças ao poder da nossa mente criativa. Mas como é que essa mágica acontece? Alguns cientistas acreditam que a criatividade é resultado de conexões neurais aleatórias, tipo um brainstorm cerebral. Outros defendem que a criatividade é um processo mais estruturado, que envolve diferentes áreas do cérebro trabalhando em conjunto. Seja qual for a explicação, a criatividade é um dos maiores presentes da evolução, um dom que nos permite moldar o mundo ao nosso redor e deixar a nossa marca na história. Capítulo 6. A origem das emoções. Montanha-russa. Química no cérebro. Amor, ódio, alegria, tristeza, medo, raiva. As emoções colorem a nossa vida, ditam nossas ações e nos tornam humanos. Mas de onde vêm esses sentimentos tão intensos? Será que são só reações químicas no nosso cérebro, ou tem algo mais profundo rolando? A gente sabe que estruturas como a amígdala, o hipocampo e o sistema límbico, que parece um nome de banda de rock, estão envolvidas no processamento das emoções. Mas como essas estruturas trabalham em conjunto para gerar a variedade de emoções que experimentamos? E por que algumas pessoas são mais emotivas do que outras? E como controlar essa montanha-russa química que às vezes nos domina? Essas são perguntas que a ciência ainda está tentando responder. Capítulo 7. A inteligência e seus limites. O que define um gênio? Por que algumas pessoas parecem ter um QI de uma galáxia inteira, enquanto outras lutam para entender a instrução de um micro-ondas? O que define a inteligência humana? Será que é a capacidade de resolver problemas complexos, de aprender coisas novas rapidamente, ou de pensar de forma abstrata? A inteligência é um conceito difícil de definir e medir, e os cientistas ainda debatem se existe um único tipo de inteligência, ou se existem múltiplas inteligências. Alguns acreditam que a inteligência é determinada pela genética, enquanto outros defendem que o ambiente e a educação desempenham um papel fundamental. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a inteligência humana é um dos maiores mistérios da ciência, e ainda temos muito a aprender sobre os limites da nossa própria mente. Curtiram a viagem pela mente humana? Viram como esse negócio é mais complexo que receita de bolo da vovó? Exploramos só a pontinha do iceberg, mas já deu para sacar que o cérebro humano é um verdadeiro universo, cheio de mistérios e maravilhas ainda por desvendar. Apesar de todo o progresso da neurociência, ainda estamos longe de entender completamente como essa máquina fantástica funciona. É como se tivéssemos um mapa do tesouro nas mãos, mas ainda não descobrimos a localização exata do tesouro. O importante é continuar explorando, pesquisando e tentando entender os segredos da mente humana. Qual desses enigmas te deixou mais bugado? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também curtem desvendar os mistérios do universo, seja ele dentro da nossa cabeça ou lá nas galáxias distantes. Valeu, galera, e até a próxima!